Shalom, shalom, reverendo, shalom, os amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard. Que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, estamos aí com mais um vídeo. E o meu objetivo com os vídeos que eu gravo, tanto no meu canal no YouTube, como no Facebook, no Instagram, é ajudar as pessoas a compreenderem a Escritura, a Bíblia, no seu contexto original, sem tirar e nem acrescentar. É fazê-las regredirem às raízes, às origens da Bíblia. Por que eu estou iniciando o vídeo falando estas coisas, falando dessa forma? Porque o assunto que eu trarei nesse vídeo para você de forma bem rápida tem relação com isso, né? Os perigos de se descontextualizar um texto da Bíblia. Isso acontece demais. Isso acontece muito, principalmente no meio religioso. Pegam textos da Escritura que estão debaixo de uma cultura, de uma história, transferem eles para uma outra cultura, uma outra história, e querem extrair dos textos a mesma mensagem, a mensagem central, a mensagem correta, a mensagem original. É claro que não dará certo, não vai funcionar. Quando você descontextualiza um texto, você tira do texto a sua essência. E você acaba aprendendo o quê? Heresia. Então o que eu quero trazer através desse vídeo para você são os perigos de se descontextualizar os textos da Bíblia. E o mal que isso traz às pessoas que fazem isso, e o mal que isso tem causado dentro das religiões. Bom, o que acontece quando... O que acontece não, o que tem acontecido com aqueles que estão fazendo isso com os textos da Bíblia. O que tem acontecido com as religiões que agem dessa forma. O que isso tem causado dentro dos sistemas religiosos e na vida das pessoas. Confusão. Problema. Tem trazido, né, para a vida dessas pessoas e para as religiões heresias. É o que tem acontecido. Por quê? Porque estão fazendo da maneira errada. Da maneira errada. Se você tem um texto, né, da Bíblia que foi escrito debaixo de uma cultura judaica, né, cultural, tem um contexto cultural histórico judaico, e você pega esse texto e um exemplo básico, você tenta interpretá-lo debaixo de uma cultura histórico-cultural, de um contexto histórico-cultural brasileiro, é claro que você vai ter problemas com isso. Você tem que interpretar os textos conforme a época em que foram escritos. Você tem que regredir à época. Você tem que regredir ao momento. Você tem que resgatar a essência daquele momento em que o texto foi escrito. Daquele momento histórico. Daquela cultura. E até mesmo, em alguns casos, dos problemas que estavam havendo naquele exato momento em que o texto foi escrito. Para que assim você interprete da maneira correta. Porque muitos atualmente não conseguem chegar a um profundo conhecimento da Bíblia. Porque querem interpretar a Bíblia com pensamentos da própria cultura. Se há um brasileiro, quer interpretar a Bíblia com pensamentos da cultura brasileira. Se é americano, quer interpretar a Bíblia com pensamentos americanos. Se é chinês, quer interpretar a Bíblia com pensamentos da cultura chinesa. E assim, essas pessoas vão aprendendo mensagens erradas, heresias, e acreditam que estão aprendendo correto. Já é muito difícil. É quase, não estou dizendo que é impossível, mas é quase impossível
alguém que não conhece o hebraico interpretar a Bíblia da forma correta, porque a Bíblia, no seu original, foi escrita em hebraico. Há quem acredite que o conhecido e chamado de Novo Testamento foi escrito em grego, e só o Antigo que foi escrito originalmente em hebraico. Mas há provas concretas que confirmam que toda a Bíblia, toda a Escritura, foi escrita originalmente em hebraico. É da forma que eu creio, tá? Mas é só um pequeno aspas aqui, pequeno detalhe para você. Então já é muito complicado para uma pessoa que não conhece o hebraico chegar à mensagem original, às raízes de um texto da Bíblia. Quanto mais se essa pessoa tirar do texto a cultura e a história dele. Se não for a ajuda, né, se Ruach HaKodesh, se o Espírito Divino não ajudar estas pessoas a compreenderem o texto da forma correta, elas não conseguem, não por si só. Mesmo até conhecendo o hebraico. É impossível, pois é ele quem ensina. Agora, se você pega o texto e não coloca o texto na sua devida cultura e história, é impossível. Você não consegue. Um exemplo básico aqui sobre esse problema. Num certo dado momento na caminhada de Yeshua HaMashiach, Jesus, em um sábado, os seus discípulos começam a colher espigas, o que a lei proibia, pois num sábado você não pode plantar e nem colher, você não pode exercer trabalho, tarefa de nenhum tipo. Mas eles começam a colher espigas e os religiosos da época indagam a Jesus sobre isso. Olha, por que eles estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Colher. E Jesus ele responde, olha, vocês não têm lido o que aconteceu, né, com relação a Davi, né, aquela coisa toda, como ele se apropriou, comeu dos pães que não era lícito ele comer, a não ser os sacerdotes e tudo, e que foi no sábado, né, ele conta ali toda uma historinha, e ele termina dizendo da seguinte forma, o sábado, ou melhor, o homem não foi estabelecido por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Digo para vocês que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ele falou contra o sábado. Ele estava anulando o mandamento de se guardar o sábado e de se santificar o sábado. Ele estava protegendo, falando a favor do erro dos discípulos, né? Aparentemente os discípulos estavam errando ali, colhendo, e ele estava protegendo os discípulos, confirmando o erro dos discípulos. Não entrarei em detalhes concernente a esta passagem, mas eu garanto a vocês que ele não transgrediu o sábado. Ele não falou contra o sábado. Os discípulos, ao colherem espigas em um sábado, eles não estavam transgredindo a Torá. Ainda que a Torá diga que não possa se colher em um sábado. Mas tem aí uma outra lei, um complemento desta lei de não se poder colher, que, digamos assim, é uma exceção. Ok? Então garanto para vocês que não é nada disso. Ele não falou contra, ele não transgrediu, e os discípulos não transgrediram. Mas uma passagem muito conhecida, que que é bastante usada pelos religiosos para dizerem que Jesus não guardava o sábado. Que Jesus mandou, ou melhor, permitiu as pessoas a não guardarem o sábado. Só que isso é um erro de interpretação. Para você entender essa passagem, você tem que contextualizar ela. Você tem que voltar à história nesse exato momento, aos acontecimentos desse momento. Você tem que analisar o que estava ocorrendo naquele momento. Você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer a Torá. Você tem que analisar algumas coisas antes de tirar a sua conclusão do texto da passagem. Para que não fale abobrinhas, mentiras, como muitos falam por aí. Como, por exemplo, Jesus transgrediu o sábado. Jesus falou contra o sábado. Não, ele não falou. Esse é um exemplo de texto que é descontextualizado o tempo todo. Um outro exemplo.
Qual a visão que os apóstolos têm sobre a questão lei versus graça? Uma pergunta aparentemente simples. Mas se você interpretar esta pergunta, ou se você trazer uma resposta para essa pergunta, conforme os nossos dias atuais, você trará uma resposta errada e precipitada. Você ensinará uma heresia. Para você compreender a essência dessa pergunta e respondê-la de forma adequada, você tem que regredir à época dos apóstolos. A pergunta se refere a quem? Aos apóstolos. O que você quer saber com esta pergunta? Eu quero saber como eles pensavam. Então você tem que regredir à cultura deles e ao momento em que eles viviam para compreender a pergunta e responder. Aí você chega à seguinte conclusão. Na época deles, eles não tinham essa visão de lei versus graça. Eles não separavam isso. Isso não existia naquela época. Existe hoje, não existia naquela época. Naquela época, eles só tinham o Taná. Torá, profetas e os escritos. O Novo Testamento nem existia na época deles. Veio a existir muito depois e eles nem existiam mais, os apóstolos. Então, na época deles, naquele momento, quando eles estavam vivendo em vida, eles não tinham esse pensamento, eles não ensinavam isso. Esse contexto, essa questão não existia. Eles cumpriam a Torá, eles cumpriam a lei através da graça. É para isso que a graça serve, para que você cumpra a Torá, a lei, de forma adequada. Ela não anula a lei, ela completa a lei. Até porque graça é uma tradução muito fraca, muito frágil, para a palavra original hebraica chesed, que é a palavra aí para graça, que não significa só graça, significa muito mais, muito mais. Mas uma interpretação simples para a palavra chesed é um favor imerecido, uma bondade. Isso está presente, a graça está presente na Bíblia desde os primórdios da humanidade, desde o primeiro casal, Adão e Eva, e até mesmo antes deles. Sempre existiu, sempre. Então nós cumprimos a lei, devemos cumprir a lei através dela, através da graça, da chesed, do Criador, de Deus. Então você está vendo a importância de se contextualizar um texto, ou mesmo uma pergunta simples. Se a pergunta se refere aos apóstolos, você tem que regredir à época dos apóstolos, a cultura deles e a história deles. Se a pergunta se refere aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, você tem que regredir à época deles, a cultura deles e a história deles. Se a pergunta se refere a Davi, a Daniel, você tem que regredir à época de Davi, a época de Daniel, e assim por diante, para que você tenha uma resposta concreta e correta mediante ao que a Bíblia ensina. Agora as religiões não fazem isso. Descontextualizam toda a Escritura e ensinam o que bem entendem, o que acham que é correto, aplicando uma cultura e história que não é lícito aplicar em determinados textos da Bíblia. Praticamente todos os textos da Escritura estão sob a cultura judaica. Foi escrito por um judeu, um rabino. Então, para que você tenha uma compreensão correta, você tem que regredir ao pensamento do escritor. Tentar pensar, ver como ele, regredir a história da época que ele vivia e assim por diante. Então perceba os perigos de se fazer isso. Então tome cuidado com aquilo que ensinam para você, da forma que ensinam. Tome cuidado ao estudar a Bíblia. Shalom, shalom. Que Deus possa abençoar a você.